palavra do nosso Senhor Deus, ela se encontra no livro de Isaías, no capítulo 59, no versículo 2 e 3. Diz assim a palavra do nosso Senhor Deus: Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vós ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam falsidade, a vossa língua pronuncia perversidade. Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. A palavra do nosso Senhor Deus, ela é pura, ela é verdadeira. A palavra do nosso Senhor Jesus, ela é reta, ela é luz, ela é lâmpada para nossos pés e para os nossos caminhos. Muitas vezes, meu irmão, nós estamos passando por alguma dificuldade, por alguma tribulação, por algum tormento, nós estamos sofrendo, nós estamos passando coisas ruins, frases ruins em nossa vida, e nós clamamos a Deus, nós buscamos a Deus, e a tempestade não cessa, o tempo ruim não para, a tribulação não para, a angústia, o sofrimento não para em nossa vida, e nós pensamos que Deus, muitas vezes nós chegamos até a pensar que Deus esqueceu de nós, que Deus não está ouvindo as nossas orações, que Deus não está ouvindo o nosso clamor, as nossas petições. Meu irmão, mas na palavra do nosso Senhor Jesus, na palavra do nosso Senhor Deus, no versículo 2 do capítulo 59 do livro de Isaías, Jesus, o nosso Senhor Deus, ele fala comigo e contigo. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Muitas vezes Deus não está nos ouvindo, é por conta de mim mesmo, é por conta de você. É por conta de nós que Ele não está nos ouvindo, não é por conta que Ele não está nos ouvindo. É o pecado que eu e você, é a iniquidade que nós estamos cometendo dia após dia, é que está nos encobrindo da presença de Deus. É que está fazendo a separação entre eu e o vosso Deus, entre você e o nosso Deus. É o pecado, meu irmão, é a iniquidade que eu e você cometemos aqui nessa terra, é que nos está distanciando da presença de Deus. E nós pensamos que Deus virou as costas para mim, e você pensa que Deus virou as costas para você, não. Deus nunca virou e nunca vai virar as costas para nós. Ao contrário, somos nós que viramos as costas para Deus. Nós não buscamos mais a Deus. Nós não andamos no caminho certo. Nós não fazemos coisas boas ao próximo aqui nessa terra. Nós só fazemos coisas ruins. Nós só andamos no pecado, na iniquidade, cometendo pecado, cometendo iniquidade. E a iniquidade é o pecado. E o pecado ele faz separação entre eu e Deus, entre você e o nosso Deus. Ele nos separa. O pecado ele é tão ruim que ele faz a separação entre nós e o nosso Deus. Todo clamor que nós vamos fazer, toda oração, toda petição não vai chegar até o trono de Deus, porque no meio, entre eu e Deus, entre você e Deus, tem o pecado. E o pecado ele nos separa, ele cria um muro entre nós, entre eu e o nosso Deus, entre você e o nosso Deus. E tudo que nós pedimos, tudo que nós clamamos, não vai passar desse muro, porque o muro é o pecado que está no meio, nos atrapalhando a receber as bênçãos de Deus. Muitas vezes Deus ouve a nossa palavra, Deus ouve a nossa súplica, Deus ouve a nossos clamores, Deus ouve as nossas orações. E Deus manda a bênção para mim e para você, mas a bênção não chega até a mim, a bênção não chega até você por conta que tem um muro no meio, um muro espiritual, e esse muro chama-se pecado. É um muro que eu e você não vê, porque é espiritual, é o pecado que nós cometemos. Ele atrapalha, ele faz a separação entre eu e Deus, entre você e o nosso Senhor Jesus, meu irmão. É isso que nos separa de Deus, é o pecado. E nós pensamos, até algumas vezes nós pensamos que Deus nos esqueceu.
que Deus virou as costas para nós, e não é, somos nós que estamos virando as costas para Deus. Somos nós que está esquecendo de Deus. Somos nós que estamos andando em caminhos errados. Somos nós que estamos fazendo coisas erradas. Somos nós que estamos praticando coisas erradas. No versículo 3 diz assim a palavra do nosso Senhor Deus: porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. É porque as nossas mãos estão contaminadas de sangue, meu irmão. E os vossos dedos de iniquidade, ou seja, de pecado. Nossas mãos, nossos dedos estão contaminados do pecado. É por isso que Deus tem uma separação entre eu e Deus, entre você e Deus. É por isso, é pelo pecado. É porque nossas mãos todo dia só atenta a praticar coisas erradas, só atenta todo dia a fazer coisas que Deus não gosta, que não é da vontade de Deus, que não é do agrado de Deus. A palavra do nosso Senhor Jesus, meu irmão, nesse dia ela veio para mim e para você para falar comigo e contigo. Vamos parar um pouquinho, vamos refletir. Por que todo dia nós pedimos a Deus e a nossa vida não muda? Alguma coisa está errado, meu irmão. Alguma coisa está errado, minha irmã. Você está de joelho dobrado dia e noite, mas as bênçãos não chegam até a você. Por que, meu irmão, que a bênção não chega até a você? Por que, minha irmã, que a bênção não chega até a você? Sendo que você está pedindo, está clamando, está orando. E você pensa, muitas vezes Jesus esqueceu de mim, Deus esqueceu de mim. Alguma coisa está errado, meu irmão. É o pecado é o pecado que você está cometendo. É o pecado que nós estamos cometendo. Nós dobramos o nosso joelho, nós pedimos a Deus, mas quando nós levantamos da presença do nosso Senhor Jesus, nós voltamos a pecar, a fazer coisas erradas que Deus não gosta, que Deus não ama. Pois está escrito na palavra do nosso Senhor Deus, Deus ama o pecador, mas não o pecado. Deus ele não ama, ele não gosta, Deus não gosta do pecado. Ele ama você, que é o pecador. Mas o pecado que você comete, Deus não ama, Deus não gosta. E o pecado, ele separa você de Deus, ele separa eu de Deus. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Os vossos lábios, no versículo 3, os vossos lábios falam falsidade. A vossa língua pronuncia perversidade. É o que está acontecendo com muitas pessoas. É que está deixando os seus lábios praticar iniquidade. É porque fala falsidade, enganação. Engana um aqui, engana outro ali. Mente para um, mente para outro. E essas coisas não é de Deus, a mentira, a falsidade não é do nosso Senhor Jesus. É que muitas pessoas estão cometendo esse tipo de pecado com a sua própria boca, com os seus lábios. Está pecando de uma forma que até mesmo, às vezes, ele não vê, nem ela vê, mas está pecando, está falando falsidade, está mentindo, está fazendo fofoca no nome de outras pessoas. Não pode saber de uma notícia de nada que vai fuxicar para outra pessoa, disse fuxico, disse fofoca. Fofocalizar com seus próprios lábios, está cometendo pecado, pois está fazendo a vontade do diabo e não a vontade de Deus. Porque quem fuxica, quem fofoca, está fazendo a vontade do diabo. Quem mente, está praticando a mentira, está fazendo a vontade do diabo e não a vontade de Deus. Está cometendo o pecado. Então está se separando tu do nosso Senhor Jesus. O pecado está se separando você de Deus. É onde que o pecado faz a separação do nosso Senhor Deus, do nosso Senhor Jesus. A vossa língua pronuncia perversidade. A nossa língua, meu irmão, uma das piores coisas que nós pecamos todos os dias, se nós não nos vigiar, é a nossa língua. A nossa língua ela tem poder, meu irmão.
A nossa língua, ela tem poder. O que eu falo, o que você fala, vai acontecer aquilo. É uma semente que nós plantamos quando nós abrimos a nossa boca. A nossa língua, ela tem poder. Quando você mente, quando você pronuncia falsidade com as outras pessoas, a enganação, você está plantando uma semente através da tua língua. E a semente, quando nós plantamos ela, ela vai germinar. Ela vai germinar. Pode ser qualquer semente, quando eu e você plantamos ela, ela vai germinar. Vai nascer uma árvore. Daquela árvore vai vir um fruto. Daquele fruto você vai colher aquele fruto. Ou seja, a semente que você está plantando com a tua língua, com a tua boca, a semente que eu estou plantando com a minha boca e com a minha língua, ela vai ser germinada. Ela vai crescer. Ela vai nascer, ela vai crescer. Ela vai dar fruto. Mas só será qual é a semente que eu estou plantando? Vamos parar um pouquinho para imaginar e pensar qual é a semente que eu estou plantando. Pensa você, meu irmão, qual é a semente que você está plantando? Você anda mentindo para as pessoas? Você anda enganando as pessoas? Você anda praticando a iniquidade, ou seja, praticando o pecado? O que você está fazendo? O que eu estou fazendo perante aos olhos do nosso Senhor Deus? Será que eu estou fazendo certo? Eu estou plantando a semente certa? Eu estou plantando bem? Eu estou falando da palavra de Deus, que Deus salva, que Deus cura, que Deus liberta, que Deus ama, que Deus protege, que Deus livra? Eu estou cometendo as coisas certas, estou fazendo as coisas certas? Ou eu estou cometendo as coisas erradas? Porque todas as coisas que eu peço para Deus, para Deus, para Deus abençoar a minha vida, abençoar a vida da minha família, para Deus me curar curar uma pessoa da minha família que está enfermo, para Deus libertar algum familiar meu que está preso no vício da bebida alcoólica ou preso no vício das drogas, para Deus libertar até mesmo eu, um exemplo. E Deus não liberta, Deus não cura, Deus não salva, Deus não ouve as minhas petições. Será se eu estou fazendo algo certo na presença do nosso Senhor Deus? Será se eu estou andando certo com Deus? Porque Deus não está me ouvindo, Deus está me ouvindo. O problema é porque o pecado que eu estou cometendo está fazendo a separação entre eu e Deus, entre eu e as bênçãos de Deus. Tem o pecado no meio, tem a iniquidade no meio. É por isso que não chega até a mim a bênção, a paz, a alegria, a saúde, a restauração do casamento, a libertação dos vícios. É por isso que não chega até a mim a cura. A transformação é porque tem pecado no meio. Que eu começo a imaginar o que eu estou cometendo, o que eu estou fazendo, o que você também começa a imaginar, meu irmão. Alguma coisa está errado. Alguma coisa está errada. Tanto para mim, tanto para você. Quando nós buscamos a Deus, e Deus, Ele nos ouve. Deus, Ele vê eu, Ele vê você. Antes mesmo de nós dobrar os nossos joelhos para pedir a Deus, Deus já sabe o que nós vamos pedir. Deus conhece o meu coração, Deus conhece o teu coração. Deus sabe aonde eu piso as plantas dos meus pés. Deus sabe aonde você pisa a planta dos teus pés, porque Deus nos conhece. Muitas vezes nós não conhecemos a Deus, mas Deus, Ele nos conhece. Então por que a bênção não chega até mim? Porque o pecado está atrapalhando. Por que a restauração do casamento, você está com o casamento sendo destruído pelo diabo, pelo inimigo? Você pede, Deus, eu preciso do meu esposo. Você pede, Jesus, eu preciso da minha esposa. Liberta ela, ou vice-versa, liberta ele. Todo dia é contenda dentro de casa, todo dia é uma briga entre eu e minha esposa, todo dia é uma conversinha, todo dia é uma briguinha, mas vivemos só de briga. E eu não quero mais viver essa vida, meu Jesus. Eu quero ter paz, eu quero ter amor, eu quero ter união com a minha companheira. Mas essa união não chega, essa paz não chega, essa bênção não chega. Por quê? Porque algo está errado. Talvez você está fazendo coisa que Deus não está gostando. Talvez você está fazendo coisa que o pecado está fazendo essa separação entre você e as bênçãos de Deus. O pecado está separando você de Deus. O pecado está distanciando você de Deus. Muitas vezes você pede que quer ser liberto, que muitas vezes você está fazendo coisa errada, praticando vício.
usando drogas, usando bebida alcoólica, uma coisa que está te maltratando, que está te adoecendo espiritualmente, também carnalmente, você clama, pede a Deus e nada chega até você, é porque algo está errado. É porque quando você pede a Deus, você levanta dali da conversa que você teve com Deus, você se levanta dali, você vai direto para o bar, você vai direto para a boca de fumo. Não é, meu irmão, pois está escrito, aquele que quiser ser salvo, que nega a si mesmo e segue a Jesus. E para chegar a Jesus tem que ser santo. Eu sei que eu não sou santo, eu sei que você não é santo, porque nós somos seres humanos, nós somos falhos, mas nós temos que ser pelo menos imitadores de Jesus, devemos pelo menos imitar Jesus, para que podemos receber as bênçãos do nosso Senhor Deus. Porque eu sei que nós somos falhos, mas nós temos que se esforçar, nós temos que abrir a brecha, a porta para Deus entrar, e não abrir a brecha para o inimigo fazer o que ele quer. Porque Deus não é o diabo que ele chega e entra em qualquer lugar sem ser chamado. Deus, ele quer que você abra a porta da sua casa para ele poder entrar, fazer limpeza, fazer morada. E a porta da sua casa não é a sua casa que você mora, é a porta do teu coração, é a porta do meu coração. A casa de Deus não é casa em quatro paredes, a casa de Deus é o nosso corpo. O templo de Deus é o nosso corpo. Nós temos que abrir o nosso coração, nós temos que se humilhar, nós temos que chorar, se arrepender do que nós anda fazendo e tentar se esforçar para que nós não façamos mais. Aí chega Jesus, chega o nosso Deus e entra no teu coração, entra no meu coração e começa a fazer a limpeza. É Deus que limpa, é Deus que liberta, é Deus que transforma, é Deus que cura, é Deus que salva através da tua fé e do teu esforço. Porque Deus fala, esforça-te, esforça-te. Na palavra está escrito, esforça-te e tendes bom ânimo, porque nesse mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Deus está falando que ele venceu o mundo, Jesus, ele venceu o mundo, mas Jesus se esforçou. Então eu e você, nós temos que se esforçar também. Nós temos que se esforçar. Se eu andava na porta de um bar, eu vou passar por longe daquele lugar. Se eu andava na porta de uma boca de fumo, eu vou me desviar daquele lugar. Eu vou dar vontade, eu vou dar o máximo de mim para Deus. E o resto, as outras coisas, serão acrescentadas na minha vida e na tua. Não é você que vai se limpar das iguarias que você comete. Não é você que vai se limpar dos pecados, da iniquidade que você está cometendo. É Deus, mas você tem que se esforçar. Você tem que buscar Deus. Você tem que redimir. Certas amizades que você anda, você tem que parar de andar. Porque o mal é influenciador, o mal influencia as outras pessoas. Você que está nas rodas dos escarnecedores, você tem que sair. Você que está no meio da prostituição, você tem que abandonar. Então você está se esforçando, aí Deus ele vai trabalhando. Deus ele vai limpando. Deus ele está vendo que você está buscando ele todo dia. Com sinceridade, com fidelidade. Deus vê você mudando até de rota. Porque você passava na porta de um bar, você não está passando mais. Porque lá vai estar a roda dos escarnecedores. Aqueles que dizem ser teu amigo, mas não é teu amigo e nem tua amiga. Você não vai passar mais na porta de uma zona para se prostituir, porque lá não é teu lugar. Você vai se desviar, Deus está vendo, aí Deus ele vai trabalhando. Ou meu filho está fazendo, meu filho está se esforçando, a minha filha está se esforçando, Deus vai entrando. A minha filha está dando oportunidade para eu entrar na vida dela. O meu filho está abrindo a porta do coração para eu fazer o milagre. Então Deus vai entrando e vai limpando a sujeira, vai limpando a sujeira, vai limpando a sujeira. Quando pensar que não, você está liberto das drogas, você está liberto do vício da bebida alcoólica, você está liberto da prostituição, o teu casamento está curado, está sarado. O teu casamento será restaurado, a tua família será abençoada. Porque você deu motivo, porque você se esforçou para Deus, para Jesus, você se redimiu. Mas não adianta nem eu e nem você orar a Deus, todo dia buscar a Deus, mas nós ir para o mesmo caminho. Porque Deus fala, esforça-te, tendes bom ânimo, porque tereis aflições. Então nós temos que se esforçar na presença de Deus, meu irmão. Que essa palavra, ela veio para mim e para você, porque Deus, ele fala comigo. Deus, ele falou comigo, meu irmão, nessa palavra. Deus, ele falou comigo.
Aqui não tem mentira, aqui não tem palavra de falsidade, não. Aqui é a palavra de Deus. E eu prego a palavra de Deus é com a verdade, porque Jesus é a verdade. Eu sei que você está ouvindo, você está sentindo Deus falar contigo, porque não é eu, meu irmão, é Jesus, é o Espírito Santo de Deus que fala contigo. Eu sou uma pessoa igualmente a você. Porque tem muitas pessoas que falam, assim, o pastor, a ciclano, o bispo. Não tem ninguém, ninguém é ninguém. O único que é Jesus. O único que salva, o único que transforma, o único que liberta é Deus. Você sente a presença de Deus, é Deus. E Deus ele vai te libertar, Deus ele vai te abençoar. Através dessa palavra, Deus ele está falando contigo para você mudar. Muda a tua rotina, muda o teu jeito de andar, o teu jeito de falar, o teu jeito de se vestir. Muda o teu jeito, os teus caminhos, muda os teus caminhos. Desvia-se do lugar que você está andando. Passa na outra rua de cima, passa na outra rua de baixo, mas não passe por lá mais. Não se veste desse jeito que Deus não gosta. Não anda dessa forma porque Deus não está gostando. É por aí que começa. É mínimas coisas. Nas mínimas coisas que Deus nos prova, meu irmão. É pequenas coisas que Deus coloca em nosso caminho para nos aprovar. É nas mínimas coisas. Até num vestido. Num vestuário que eu visto. O jeito de eu me vestir. Deus ele está olhando. Deus ele está olhando. Para você ver o tanto que as coisas de Deus é bom, quando você se trocar de frente ao seu espelho, que você for colocar uma roupa, vice-versa, tanto seja para mim que sou homem ou para você que é mulher. Pergunte a si mesmo de frente ao teu espelho. Quando você acabar de se vestir, você se olhe no teu espelho e pergunta para você mesmo, igualmente eu me pergunto a mim mesmo. Será se Deus gosta de uma pessoa desse jeito, igualmente eu estou vestido? Será se Deus ama uma pessoa desse jeito que eu estou me vestindo? Aí você vai ver. Você vai se olhar no espelho, você vai ver. A condenação ela vem para si mesmo. Se você estiver bem vestida para Deus, você vai ver. Está linda para Deus. Mas se não tiver, você vai ver também. Você vai ver dentro de você, na frente do seu espelho. Faça isso para você ver. Eu vou sair em tal lugar, você trocou de roupa, trocou de frente ao seu espelho, toda pessoa vai olhar na frente do espelho. E na hora que você se olhar, você lembra dessa palavra. Deus, você gosta? Você me achou bonito o jeito que eu estou vestido para o Senhor? Eu estou linda para o Senhor? Eu estou lindo para o Senhor? Dessa forma que eu estou vestido? Ou dessa forma que eu estou vestida? É nas mínimas coisas que Deus aprova, é nas mínimas coisas. Porque a pessoa santa não vai andar de qualquer jeito, não. A pessoa que quer Deus, que quer Jesus na vida dele, ele não vai andar de qualquer forma, não. Ele vai andar como homem de Deus, ela vai andar como filha de Deus. Que essa palavra, meu irmão, ela fica comigo e contigo. É o pecado, é nas mínimas coisas que está separando você da bênção de Deus. O pecado, ele faz a separação entre você e Deus. Não é Deus que virou as costas para você, é eu, é você, somos nós que estamos virando as costas para Deus. Mas que Deus possa nos abençoar, mas que Deus possa nos fazer entender nessa palavra, que nós podemos nos esforçar para andar nos caminhos de Deus. Não se preocupe não, meu irmão, com vício não se preocupe com as iguarias não, se preocupe só de se esforçar. Se você pecou hoje, se esforça de novo. Se você pecou amanhã, se esforça de novo. Jesus, eu estou aqui, eu não quero isso. Jesus, me liberta, me sara, me cura. Jesus, eu estou aqui, me liberta, eu não quero, eu não quero isso na minha vida, Jesus. Eu quero andar nos teus caminhos, eu quero te servir, meu Deus. Eu te amo, meu Pai, eu te amo, Jesus, cuida de mim. Jesus, ele vai te libertando dia por dia. Tudo é com decência e ordem, meu irmão. A palavra de Deus, ela é com decência e ordem. Não adianta você chegar aqui hoje e pedir uma bênção e já ir para o boteco ali que Deus vai te libertar. Não é assim. Você vai ter que obedecer a palavra. Você vai ter que temer o Senhor. Você vai ter que ser obediente ao nosso Senhor Jesus para que a palavra ela entre em você e faça moradia, que é o nosso Senhor Deus, que é o nosso Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que esse dia seja um dia de muita paz, de muita alegria, de muita saúde e felicidade na tua vida e na vida da tua família. Que Deus te proteja, que Deus te livra de todo mal que vier sobre a tua vida, tanto espiritual como também carnal.
que Deus possa estar com as tuas mãos sagradas, ou seja, que nosso Senhor Jesus possa estar com suas mãos abençoadas sobre a tua vida durante esse dia. Em nome do nosso Senhor Jesus.